Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias a Contracorrente. O meu nome é Duarte Branquinho e hoje tenho como convidado o Luís Graça, que é um jovem amigo, é um jovem antigo amigo, posso dizer assim, e antes da gravação estávamos aqui a rir-nos com a descrição dele de nómada identitário. Luís, conta-nos logo o que é ser nómada identitário e faz uma breve apresentação tua para quem não te conhecer. Olá Duarte e olá a todos. É um prazer estar aqui e falar da nossa... Enfim, não obstante eu ser ligeiramente mais novo do que tu, já temos uma amizade, ou pelo menos conhecemos desde 2009, ou seja, quase 15 anos. É o que é surreal. É incrível. E foi numa apresentação de um livro, o que não deixa também de ser interessante. Eu tenho 31 anos, sou ativista, militante de uma causa assim mais nacionalista, patriótica, identitária, desde que conheci, desde os meus 16 anos. E desde então sempre tive assim, altos e baixos, sempre fui muito ativo. Outros momentos fui menos ativo, também é verdade. Sempre participei em várias organizações, como na juventude do MON. Eu acho que também fizeste parte. Não, dessa não tive relação, mas sim, me recordo-me perfeitamente. Eu estava no jornal na altura e até houve alguma cobertura. Lembro-me um 1º de dezembro, onde houve assim, uma ação espetacular na Praça dos Restauradores. Recordo-me disso e de ter tido alguma visibilidade, até fez capa no Diabo nessa altura. Sim, recordo, foi uma ação muito feliz. Infelizmente não havia os twitters da vida para viralizar, mas recordo, ou posso dizer aqui aos ouvintes que foi na altura metemos uma faixa de... acho que tinha uns 10 metros. E acho que até era uma faixa contra os banqueiros. Porque, enfim, era o período Passos Coelho e era a nacionalização dos bancos era uma coisa que estava a ver com bastante frequência e caía mal para algumas pessoas. Mas depois disso fiz militância, organizei conferências, concertos, fui inclusive presidente de uma associação desportiva e cultural em que tínhamos um ginásio em que tínhamos lá treinos semanais ou por vezes mais do que uma vez por semana. Também foi uma experiência bastante interessante, sempre com um cariz bastante nacionalista. Depois, mais tarde, onde se calhar marca mais o meu ativismo, foi no escudo identitário, onde eu militei sensivelmente um ano, em que fizemos coisas bastante felizes e sobretudo tenho grandes memórias, fiz grandes amizades, também os meus dissabores, marcou a minha vida, mas estou grato por toda a experiência que obtive dessa experiência. Depois de 2019, onde eu cessei ativismo do escudo identitário, tenho andado, enfim, não tenho estado muito presente em Portugal, então o meu ativismo não acaba por ser um pouco parco. Não, é a fase do nomadismo de que brincávamos há pouco. Luís, como sabes, há uma diferença geracional entre nós e eu revejo, por exemplo, algum setor, tenha o nome que tenha, politicamente, há sempre a questão das associações, movimentos, grupos, o que se queira chamar, que são mais ou menos efêmeros, alguns deles, ainda bem, mas outros... Tenho pena porque podia ser feito num trabalho continuado, mas há uma coisa que eu lembro sempre que é muito importante. Pelo menos fizeram-se coisas e há uma ação concreta. Luís, estavas a falar nas tuas idas para o estrangeiro, sei que andaste aí por muito lado, mas há um que quero perguntar, onde tiveste uma ação que teve alguma visibilidade na internet, que foi a tua ida à Ucrânia já durante a guerra após a invasão russa. Sim, durante o ano passado, 2023, estive inclusive a viver na Ucrânia. Eu sempre simpatizei bastante com a causa ucraniana, desde 2014, aliás, até antes, 2013 eu já acompanhava a Revolução de Maidan
E para mim estava aqui em clichê somente fazer doações e partilhar publicações no Instagram ou no Twitter, e queria passar para a ação e efetivamente queria ter a sensação de poder ajudar de alguma forma mais material, mais física. Então decidi embarcar para a Ucrânia e fiz basicamente trabalho voluntário, humanitário, mais concretamente na reconstrução e demolição de habitações. Foi uma experiência bastante gratificante. É um pouco... Eu nunca tinha estado num país em guerra, nunca tinha pensado na minha vida sequer estar numa situação daquelas. Não obstante, em Kiev, onde eu estive a viver e a fazer voluntariado, a guerra não era muito... Enfim, não era a linha da frente, não é? Mas via-se os corpos mutilados dos antigos soldados, as caras tristes das viúvas, as sirenes constantes durante o dia. Aliás, o primeiro confronto que eu tive com uma sirene de um alerta de um ataque míssil ou de um drone foi quando estava no meu apartamento, estava junto a uma creche e estava a ouvir crianças nos seus gritos inocentes a desfrutar da vida, e em simultâneo estava a ver as sirenes de alarme. Enfim, e a gente sabe que quando existe algo assim, sabemos que é um míssil que potencialmente pode destruir e matar alguém. Então foi uma mistura de sentimentos estranha. Bom, imagino que seja uma situação completamente diferente, até pela vida que levamos aqui na Europa Ocidental e da paz aparente, dirão muitos, mas é claro que estar numa situação de guerra real é de facto muito diferente. Diz-me uma coisa, como é que foi a recepção como é que foi o teu contacto? Tu, aliás, já tinhas estado na Ucrânia, ao que sei, e como é que foi o teu contacto lá? Como é que foi o contacto com as pessoas de lá? Como é que te receberam? Tenho sempre curiosidade da relação humana entre europeus. Vá. Exatamente, entre europeus. Aliás, foi essa a minha motivação. Foi o facto da Europa ser um país europeu e fazer parte da minha civilização, da minha terceira pátria, pátria civilizacional, não é? Como tinha já o nosso amigo escritor, quem que colocava desse... Não, acho que não era o FAI. Havia a pátria carnal, a da nação e a civilizacional. De pátrias carnais é do Saint-Lô, sim. Okay. E foi a minha quarta vez na Ucrânia, a minha primeira vez durante a guerra. Eu naturalmente já tinha lá conexões, amizades. Infelizmente algumas perderam a sua vida a combater, mas não é? É um país em que não há uma barreira linguística e também há, por vezes, temperamento, que é engraçado, mas de regra geral as pessoas, não é? Se estás ali, há ali uma situação precária e estás ali para ajudar, com toda a naturalidade as pessoas estavam ali para receber-te bem, e às vezes faltavam-lhes as palavras. Inclusive eu lembro-me de estar nas aldeias na reconstrução das habitações, e às vezes calhava ser as casas das velhinhas, não é? E as velhinhas iam lá falar contigo, ainda com os dentes de ouro, a falar em russo, e o meu conhecimento de russo ou ucraniano é muito, muito vago, mas dava para entender que havia uma sensação de gratidão imensa daquelas pessoas. E também na vida mundana na cidade, não é? Quando estava nos meus passeios e nas minhas atividades sociais, também tenho um elo de ligação com a parte militar da Ucrânia. Tenho vários amigos meus que estão a combater, ou fazem parte da logística, enfim. Na regra geral, ou de forma absoluta, as pessoas, todas elas, estavam muito, muito gratas e felizes por saber que estava alguém ali para ajudar.
Porque é aquilo que a gente vê na televisão, é que a Ucrânia tem muita ajuda, há muito dinheiro que vai lá parar. É um sim e um não, porque muito desse dinheiro acaba por ser retido, ou da ajuda, por causa de, enfim, ou seja, a Hungria, ou seja, os republicanos não permitem que essa ajuda seja. Portanto, eu vi ali uma Ucrânia abandonada. A ajuda não é assim tão grande como a gente pode imaginar. Nota-se bastante. Eu estava à espera de ver mais organizações humanitárias, de solidariedade, mas acaba sempre por ser os ucranianos a organizar-se e estavam um bocado, enfim, infelizmente estavam muito, acabam por só eles terem iniciativa, não é? Via-se nas ONGs, só havia ONGs ucranianas, não estava à espera de haver mais organizações internacionais. Portanto, nessa parte foi uma desilusão. Portanto, quando vi uma pessoa como eu, ficavam bastante agradecidas. Bem, imagino, falas de pessoas como, por exemplo, idosos que têm casas destruídas. Eu imagino, essas pessoas são aquilo, consideramos o fim da linha. Eu imagino todo o auxílio e tudo. Com todos o que sabemos, mas durante o esforço de guerra é sempre dirigido em qualquer conflito, enquanto mais não seja para armamento e outras coisas, e esse apoio, quer dizer, essas pessoas são sempre as que mais sofrem, as que ficam no fim. Mas bom, Luís, da Ucrânia podemos fazer agora um tour europeu dos sítios por onde tens andado, não é? O nosso nómada identitário favorito. E conta-nos um bocado as tuas voltas e, pronto, e amigos nossos com quem tens contactado e em realidades diferentes, ainda que sempre na Europa. Eu acho que isto de eu ir para fora acabou sempre por ser um fator de... Eu sempre quis fazer coisas, sempre quis ser ativo. E em Portugal, infelizmente, às vezes é um deserto autêntico, então acabava por mim, ok, olha, não se passa nada em Portugal, vou tentar saber como é que é outras realidades, sentir na pele o que é ser ativista. Então, quando comecei a ter possibilidade de poder viajar, comecei a ir para a Itália, isto sempre em ações, ou para estar com camaradas, ou organizações, ou também às vezes a estar em administrações. Estou a lembrar-me agora dos coletes amarelos que eu tive em Lyon, uma cidade, para quem não sabe, que tem bastantes, enfim, camaradas nacionalistas, patriotas, identitários, e foi numa altura bastante quente, em que a cidade estava a ferver, não só Lyon, mas a França toda. E para quem não sabe, Lyon tem um grande polo antifascista e também identitário ou nacionalista. Então houve ali situações de grande atrito, pode ser dessa forma. Essa também foi uma das viagens mais memoráveis que eu tive. Novamente, os franceses impecáveis comigo, trataram-me bem, sempre grandes risadas, um ambiente bastante caloroso. Depois as minhas idas à Ucrânia, lembro-me também para a Grécia, num fight club underground, também foi assim bastante bizarro. Eu lembro-me que estávamos todos num armazém e estava a haver um combate, e o combate acaba por cessar porque começa a haver disparos. Depois viemos para a zona exterior e via-se um cheiro a pólvora, então a gente deduziu que foi antifascistas, que foram simplesmente dar um disparo no ar só para assustar. E mais recentemente, estou aqui a recordar, tive 2 semanas em Madrid, em novembro. Para quem não sabe, houve ainda existe uma situação bastante atribulada com a situação do PCOE, que quer formar governo com movimentos independentistas, exato, da Catalunha. Enfim, o rei, acho que tem um rei bastante frouxo, então mas eu fiquei fascinadíssimo porque os espanhóis, enfim, eu acho que os espanhóis é o povo com mais identidade
que não se importam dizer que são espanhóis, que de uma forma muito orgânica ainda vivem a sua cultura, a sua gastronomia. Quer dizer, a realidade espanhola, há várias realidades, não é? Sim, mas falas neste caso concreto de Madrid, não é? Pelo menos desta área política. Também esta questão do independentismo também deve reforçar isso, imagino. Pelo menos os casos que eu conheço, sei que se exaltaram ainda mais com esta questão. Mas diz-me uma coisa, mas de Itália, bom, estiveste em várias situações com a Casa Pound, obviamente. Recordo-te, estiveste nas celebrações do Acalarensia, por exemplo. Estamos agora nessa data. O que é que me dizes, por exemplo, da situação italiana, que tenho alguma curiosidade? Como sabes, também acompanho muito e tenho lá muitos amigos. Sim, aliás, a data de hoje de gravação está a ser 7 de janeiro. É o dia da comemoração da Acalarensia, em que em 78 3 camaradas do MSI foram, acho que foi morto por um comunista e 2 por a polícia, acho que foi assim, tudo na mesma zona, e desde então existem celebrações a relembrar as 3 vítimas, e eu já estive presente várias vezes, e a que marcou mais foi em 2018, ou seja, fez 40 anos, salvo erro, e estava uma enchente de pessoas. Há quem diga que estavam 10 mil pessoas, acho um pouco exagerado, mas não estavam, estava lá perto. Eu lembro, marchámos todos em bloco. Eu, na altura, como não havia quase nenhum português, eu tinha calhado de trazer uma bandeira portuguesa, colocaram mesmo à frente, então eu basicamente marchei com 10 mil pessoas atrás de mim. É uma sensação um bocado surreal. Nunca mas foi brutal, porque na altura, para quem não sabe, pois grita-se presente, e são 10 mil pessoas a gritar presente. Todo o bloco habitacional da zona estremece e os carros começam a apitar. É uma coisa, um impacto, é uma coisa voraz, é uma coisa que arrepia a pele, sem dúvida. Sim, já tive 10 vezes em Itália, portanto tenho amizades sólidas e saudáveis em Itália, e recomendo a todos vivamente a ter a experiência Casa Pound, mesmo que não concordem 100%, só para sentir a camaradagem e a disciplina que existe nessa organização. Sim, lanças o repto, não é? Como se dizia antes nestas coisas. Bem, eu já fiz isso em tempos, acho que já passei esse testemunho. Luís, vou passar a uma parte que acontece sempre nestas emissões, mas no nosso caso vai ser um bocado mais prolongada, porque tu vieste daí carregadíssimo de livros, e isso, já sabes, só me desenha um sorriso na cara. E falar dos livros que leste, estás a ler nesta altura, os filmes que viste ou estás a ver, pronto, a nossa parte cultural deste podcast. Começamos por quê? Pelos livros? Sim, pode ser, os livros. É assim, e são os livros que eu trago na minha mochila quando eu viajo de comboio ou transportes públicos, que acaba por ser com frequência. Ainda tenho mais um ou outro na minha mesa de cabeceira, mas no momento estou a ler René Guénon, A Crise do Mundo Moderno. Comprei numa livraria, não sei se considera aqui uma livraria, mas um mercado de livros que existe normalmente sempre junto às estações de comboio e de metro, portanto até é uma aquisição fácil. Para quem não sabe, Guénon é um tradicionalista, um verdadeiro tradicionalista. É engraçado que eu tinha um dia anterior, há coisas impressionantes na vida. Eu estava a ver um vídeo, 2 horas e meia, de um amigo nosso em comum, o Frodi, em que tu inclusive fizeste parte recentemente de um festival que ele fez. Sim. Em que eu estava a ver ele entrevistar um tipo, e o título era Dugin versus Dugin, obviamente baseado no livro Putin versus Putin, de Dugin,
E este tipo estava a pôr em causa o próprio Dugin e escreveu esse livro. E ele próprio considerava-se um tradicionalista e também se considerava muçulmano e tal. E começou a falar do Guénon. Guénon também era um tradicionalista, também era muçulmano e tal. Pá, é brutal. E passado um dia encontro este livro. Pá, há coisas mesmo impressionantes. Muito bem, não, acho que fazes bem. Isto é eu acho que é daqueles clássicos que, bem, pelo menos que as pessoas devem ler, quanto mais não seja para tirarem as suas conclusões quando se fala de tradicionalismo e que se lê só a espuma dos dias ou os tweets ou como se chama, e não os autores. Sim, acaba por ser um livro, para mim, está a ser um pouco enfadonho, vou ser honesto. Eu não me considero tradicionalista, aliás, eu nem vou muito à bola com o próprio Évola. Nunca foi a minha corrente ideológica. Epá, então o livro que vem a seguir vem mesmo a propósito. Exatamente. É quase a tinte do Évola, que é Marinetti, o futurismo. Eu sempre fui um fascinado pelo Fay, pelo seu livro Arqueofuturismo, depois a semi-conceptualização desse termo. É um livro. Estávamos a falar de Itália, não é? Portanto, eu sou um pouco suspeito. Também recomendo a todos. Olha, também comprei no mesmo contexto, nesse mercado de livros. Acabo por ter sempre livros muito, muito acessíveis. E não ontem comprei 2 livros por 13 euros, portanto. Não, é engraçado que essas, normalmente assim, umas barracas, umas bancas que há junto às estações têm ou aquilo que chamam livros manuseados ou fundos de edições. Eu vejo que o do Guénon é a edição publicada pela Vega e o do Marinetti é publicada pela Iena. Mas bem, e o que é que trazes a seguir? A seguir, também olha, um livro acessível aqui para os nossos ouvintes, que comprei na FNAC, salvo erro, do Roger Crowley. Conquistadores, como Portugal criou o primeiro império global. Eu soube deste livro até através do Golden One, do Marcus Foley. É um sueco, um Jim Bro, como se diz hoje em dia, e ele costuma fazer uma revisão de livros que está a ler, e aquilo explotou-me a atenção porque estava em inglês e era a falar sobre Portugal, e eu pensei, então este tipo da Suécia, lá dos lagos e lá dos fiordes, está a ler um livro super interessante sobre Portugal, porque é que eu também não hei de o ler? Então assim eu fiz. Recomendo vivamente, honestamente. Olha, dos 3, calhar o que me está a captar mais a minha atenção. Está bem narrado e também está mapeado e tem imagens, portanto eu vivamente recomendo este livro. Epá, é curioso, Luís, que digas isso. Eu nunca li o livro do Roger Crowley. Já várias pessoas me falaram nele. Tenho um grande amigo que gostou muito desse livro, que me aconselhou, disse que eu tinha a ler. Ele ainda por cima é mais um nómada como tu, como eu também, como sei, eu também já ando em algum nomadismo entre Portugal e o coração da Europa, como eu chamo, e ele estava muito entusiasmado com este livro e aconselhou-me vivamente, e eu não tenho que olhar ali para as prateleiras, eu acho que não cheguei a comprá-lo. Bom, há de ficar aí, mas com o que eu ando a ler vai ficar muito atrás na lista de leituras, mas pronto, fica a curiosidade e fica a sugestão para os nossos ouvintes. E cinema, querias falar-me de um filme? Estou a ver que tens aí uma provocação para mim. Sim, foi aquilo que estávamos a ter há cerca de 1 hora atrás ou 2 horas atrás, daquele próprio, voltando atrás ao Frody, em que tu fizeste parte do festival dele, do Cameron, em que tu falaste eu vou dizer em inglês, do Drummer Crab. Isso é só para não... Pronto, isso é a tua dificuldade no francês. O Luís está a referir-se a um filme do Pierre Chandorfer, de que eu gosto muito, chamado Le Crabe Tambour,
E a propósito da minha participação no Decameron Film Festival, que é organizado pelo nosso amigo em comum Frody, e que está, já agora, deixo aqui a publicidade, está disponível em inglês no canal YouTube do Ideias a Contracorrente. Sim, e chamou-me a atenção. Eu nunca ouvi. Nem conseguiste vê-lo, pois o Luís estava a dizer-me há pouco, não conseguiu ver o filme. E de facto, durante o Decameron, porque a ideia do Decameron é que as pessoas vejam o filme em questão antes e depois ouçam o comentário, e obviamente o Frody, antes de cada comentário, disponibiliza o filme, ou a ligação para o filme online. E no caso do Raptonbourg houve alguma, se não muita dificuldade, e a ligação que foi disponibilizada foi para o filme na versão original, ou seja, em francês, penso eu que sem legendas em inglês, o que dificultou para algum público. Mesmo assim, o Frody, eu tinha sugerido esse filme e outros, ele gostava também muito desse filme e acabou por seguir. Já agora, para os nossos ouvintes portugueses, agora não sei precisar, mas há uns meses, bom, já estamos em 24, por isso, o ano passado, cheguei a ver que esse filme estava disponível na Netflix com legendas em português, e a tradução até não era má. O que vim de mim, que sou um esquisitinho, é um grande elogio. E aconselhei a várias pessoas. Antes do Decameron, eu, convencido que o filme ainda estava nessa plataforma, descobri que já não estava. E aqui deixo o meu lamento para a ilusória maravilha do streaming e do acesso total da internet. Aqui se vê certos filmes, certos conteúdos a que nós temos acesso numa altura facilmente, de um momento para o outro deixamos de ter. É um pouco complicado. Eu falava, por exemplo, com o Martin Listmetz, outro amigo, e que gosta também muito do Chant d'Enfer, e ele disse-me como é que fazia para ver filmes dele, porque era muito difícil. E eu até lhe disse: olha, quando estive no Iliade comprei alguns DVDs, hoje parecem quase uma antiguidade, mas não deixam de ser úteis. Comprei alguns DVDs, mas infelizmente não tinham o Raptonbourg. Pode ser que este ano tenham, pode ser que no Iliade deste ano, na minha volta às livrarias e ao Gilbert Joseph dos DVDs, eu encontro. Já agora, eu também aproveito para dar uns livros. Bem, um deles, já que falaste na Ucrânia, quero deixar aqui um livro sério sobre uma coisa sobre a qual tanta gente fala e tantos disparates são ditos, que é o Regimento Azov. Há um livro que, em minha opinião, e eu já tenho visto muita coisa sobre o tema, há um livro para mim fundamental, e que é um trabalho sério, bem feito, por um autor, um jovem autor que eu conheci em Paris, brevemente, falei brevemente com ele, e gostei de o conhecer. O livro ainda não tinha saído, ele falou-me dele e mal saiu. Eu hoje, com esta facilidade da internet, mandei-o vir e deixo aqui a sugestão. O livro chama-se Le Régiment Azov, un nationalisme ukrainien en guerre, e o autor é Adrien Nonjon. Pronto, obviamente para quem consiga ler francês, porque não há ainda tradução, e é um livro que está disponível nas plataformas da internet e é fácil de encontrar. Falo também num livro que se calhar os ouvintes aqui acharão improvável, mas como comprar livros para mim é quase obsessivo, lê-los também, e gosto de ler coisas de várias áreas. Li recentemente um livro que me foi aconselhado por um grande amigo, da Maria Filomena Mónica, chamado O Político e o Cientista, e tem como subtítulo os ditos, ou seja, Sócrates e Boaventura. Eu sei que são duas figuras daquelas que dá vontade de fugir, mas este livro é interessante. É claro que há muita coisa, demasiada até, neste livro, com a qual eu não concordo, até porque a postura liberal da Maria Filomena Mónica, como imaginarão, está nos antípodas da minha, mas ela faz considerações muito, muito interessantes
por exemplo, na introdução sobre o sistema judicial português, sobre a injustiça da justiça portuguesa, apresenta vários casos concretos. É muito, muito interessante essa análise. Também tenho que fazer uma crítica nessa introdução, que há um elogio, parece-me a mim, obviamente, exageradíssimo quanto ao sistema judicial britânico. Isto, como dizia o outro, ainda estamos à espera de um sistema judicial que seja bom. Acredito que hajam uns melhores do que outros. Eu não acredito que se possam também transplantar coisas de sistemas políticos, sistemas judiciais e outros de um país para o outro simplesmente e que vão funcionar magicamente e bem. Depois ela analisa, é curiosa, o livro é um pequeno ensaio, lê-se em pouco tempo, assim, numa tarde, numa noite, mas é curioso porque tem as considerações dela sobre Sócrates, que era o político que queria ser um académico, não é? E até andou a pagar tese, todas aquelas histórias rocambolescas que não vale a pena, e Boaventura Sousa Santos, o académico que queria fazer política através do seu centro de estudos, das suas aulas, até depois se ver envolvido naquelas polémicas sexuais. Bom, e depois tem uma conclusão, pessimista, naturalmente, como imaginam, mas é um livro curioso que deixa aqui a sugestão. E com esta fechamos. Luís Graça, nómada identitário, agradeço. Ainda por cima estamos os dois... Obrigado, foi um prazer. Estava a dizer, estamos os dois em Portugal, o que também não é muito comum para nós. Pronto, eu agora fico por cá uns tempos, tu estás de partida, bem sei, e de partida está também este podcast. Despeço-me, o meu nome é Eduardo Branquinho e este foi mais um episódio do Ideias a Contracorrente.